Livro do profeta Ezequiel, capítulo 11. A mensagem nessa manhã será do versículo 14 até o versículo de número 21. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, do versículo 14 ao versículo 21. Eu gostaria que você deixasse esse texto aberto. Nós iremos, no decorrer da mensagem, vir a esse texto e ler os versículos e então expô-los. Meus queridos, quando nós pegamos os 11 primeiros capítulos de Ezequiel, parece que nós temos uma descrição muito clara daquilo que nós vivemos hoje no cenário evangélico brasileiro. Eu estava vindo da minha casa para a igreja agora pela manhã, e no meu carro sempre fica sintonizado apenas numa rádio. Como eu gosto de rock, geralmente fica sempre na rádio Kiss. E hoje então resolvi, sempre vez ou outra eu coloco o rádio para movimentar e sempre cai numa rádio ou outra. E eu resolvi hoje pela manhã testar. Falei, deixa eu ver quantas rádios evangélicas tem funcionando no domingo. E olha, eu vou falar para você que eu parei de contar na 10ª. Ainda tinha mais ainda. E algumas coisas me chamaram a atenção. Uma delas, um dos pastores que estavam pregando, disse o seguinte: olha, você é responsável pelos seus atos, mas você não é responsável pelas consequências dos seus atos. Entre outras, uma canção que dizia, olha, lá na cruz, o que Cristo fez foi justamente me dar a vitória e fazer com que todos aqueles que não acreditaram em mim fossem envergonhados e por aí vai. Então, quando nós olhamos para o cenário evangélico atual, há um certo desespero por parte daqueles que de fato querem e servem a Cristo segundo os preceitos das Escrituras Sagradas. Essa semana, para que você possa ter uma ideia, um cantor e pastor muito conhecido no cenário evangélico, chamado Kleber Lucas, se envolveu em não vou dizer que foi polêmica, porque as escrituras mostram que isso é pecado. Se envolveu em um ato ecumênico, em que ele achou a coisa mais normal do mundo entrar num terreiro de candomblé e ali participar de uma sessão, tocando, cantando, como se nada tivesse acontecendo. Eu não sei você, mas quando nós olhamos para essa perspectiva do cenário evangélico brasileiro, há um certo desespero, dá um certo medo. Nós começamos a observar líderes cedendo às pressões do mundo e pervertendo a palavra, como, por exemplo, pastores cedendo ao homossexualismo, igrejas que contrariam a palavra de Deus no que diz respeito ao divórcio, em que a Bíblia afirma categoricamente que o divórcio é pecado. E algumas igrejas, os pastores, eles começaram a ter autonomia para dizer, olha, agora podemos nos separar, não existe mais o fato de ser pecado. Não é à toa que nós vivemos num país em que muitos olham para isso que nós estamos participando hoje, fazemos parte, que é a igreja, como uma instituição falida. Muito por conta dos escândalos envolvendo os líderes. E quando digo escândalos, não digo apenas no aspecto financeiro, material, mas também no aspecto moral, no aspecto social, no aspecto moral e também no aspecto ético. E aí nós vemos um número exagerado e crescendo de forma assustadora dos desigrejados. São pessoas que olham e dizem, olha, eu não quero me envolver com isso chamado igreja. Isso não é aquilo que Cristo instituiu nos seus evangelhos e os apóstolos deram continuidade. Não é à toa que o número daqueles que olham para a igreja como uma instituição falida aumenta cada dia mais. Sem falar ainda que nós vivemos em um país em que existe um evangelho que é extremamente apegado ao ritualismo, ou simplesmente a formas externas de espiritualidade. Basta ver que nós temos aqui em São Paulo a tentativa de fazer uma réplica do Templo de Salomão. E não é só isso. Aqueles que ali ministram, que lideram aquele povo, tentam copiar até mesmo as vestes que os sacerdotes, os levitas do Antigo Testamento usavam. Quando eu olho para isso, eu não sei você, mas o meu coração ele fica perturbado com tudo isso. E geralmente eu me pego orando e perguntando para Deus, olha, Senhor, qual o futuro dessa nação? E a grande pergunta é, será que nós temos resposta para isso? Para saber qual o futuro da nossa nação?
olhando para esse cenário tenebroso em que nós vivemos? E eu quero te falar que sim, Deus já nos respondeu a respeito disto. Basta nós corrermos para as Escrituras, lermos as Escrituras, encontraremos nela aquilo que Deus tem para nos responder. Um dia tão caótico no que diz respeito à instituição de igreja em que nós vivemos. É por isso que nessa manhã eu gostaria de mostrar a você, a nós, o que Deus respondeu ao profeta Ezequiel. Esse texto que nós lemos é uma resposta de Deus a uma indagação do profeta. E essa resposta que Deus dá ao profeta, dentro de um contexto tenebroso em que ele vivia, tem muito a nos ensinar. Mas para que nós possamos entender melhor a passagem que nós iremos expor essa manhã, Ezequiel 11, do versículo 14 a 21, eu quero fazer um breve resumo desse contexto, para que você possa entender bem em que situação o profeta Ezequiel estava e por que ele questionou, e nós iremos ler o questionamento que ele faz a Deus, e logo depois iremos expor a resposta de Deus ao profeta. Lá no capítulo 2, Ezequiel registra o seu chamado. Ele é enviado aos israelitas, e Deus deixa muito claro, uma nação rebelde, lá no versículo de número 3 do capítulo 2. Ezequiel, então, lá no capítulo 3, é especialmente enviado a profetizar a seus contemporâneos no exílio, entre os quais ele vivia e também ali trabalhava. Quando chegamos no capítulo 4, Ezequiel recebe instruções claras sobre como representar o cerco de Jerusalém por parte dos babilônicos e pintar a aflição que a cidade de Jerusalém enfrentava. Dos capítulos 5 até o capítulo 7, Ezequiel profetiza a respeito do fim do cerco, da derrota e da destruição inevitável do povo de Israel, do povo de Deus. Quando chegamos no capítulo 8 até o capítulo 11, Ezequiel recebe diversas visões em que os pecados de Jerusalém e Judá são descritos, são enumerados, são enunciados por Deus. O capítulo 8 mostra que um ídolo foi posto no pátio interior do templo de Deus, bem como 70 anciãos adoram seus ídolos lá dentro, no templo de Deus. Ainda no templo, Ezequiel vê mulheres chorando por causa da deusa babilônica Tamuz, bem como 25 líderes de costas para o templo, adorando ao sol. Todos esses pecados, segundo Ezequiel, ocorrem dentro do templo, sob a supervisão do sacerdócio estabelecido por Deus. No capítulo 9, Ezequiel registra a execução dos idólatras e a retirada da nuvem da glória de Deus do templo. E Ezequiel descreve que ela parou no portão oriental do pátio do templo. E na visão, Ezequiel é trazido ao portão oriental do templo e vê os 25 líderes ocupados em sua adoração pecaminosa, conduzidos pelo sacerdócio. E aí eu quero chamar a sua atenção então para o versículo 13 do capítulo 11. Olha a descrição de Ezequiel. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filha de Benaías. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz: Ah, Senhor Deus, darás fins ao resto de Israel? Diante daquele cenário tumultuado, o que Ezequiel nos mostra é que subitamente um daqueles que estavam pervertendo o povo e que era idólatra, esse morre. E Ezequiel então olha para a sua nação, olha para o seu povo, olha para a forma que esse povo estava vivendo e simplesmente constata: Senhor, todos nós seremos fulminados. A indagação dele então é: Senhor, o Senhor dará fim ao resto de Israel? E essa pergunta, ela soa como um clamor. E a resposta que Deus dá, e aqui de certa forma, ao sacerdote e profeta Ezequiel,
dentro do contexto que esboçamos, é o que de fato nos interessa nessa manhã. Os versículos 14 a 21 vêm de Deus, em resposta direta ao grito ansioso do profeta sobre o futuro do seu povo. No versículo de número 15, nós vamos ver a primeira resposta que Deus dá ao profeta. E a primeira resposta é que Deus conhece os seus eleitos. Atente para o que diz o versículo de número 15. Versículo 14, veio a minha palavra do Senhor dizendo, é Deus falando ao profeta, filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Aqui no versículo 15, a palavra de Deus é endereçada aos exilados. E aqui nós temos que fazer uma distinção, uma diferenciação entre dois povos que são citados neste versículo. Primeiro, são os irmãos, os parentes do profeta, bem como toda a casa de Israel. O segundo povo que é citado aqui são os habitantes de Jerusalém. Então compreenda que nesse versículo, Deus está falando de dois povos distintos. E o problema descrito por Deus era o seguinte: os moradores de Jerusalém, a cidade condenada por Deus, pensavam que eles eram o verdadeiro povo de Deus. E mais do que isso, eles até acusavam os exilados de malditos de Deus, dizendo, apartai-vos para longe do Senhor. Ou seja, vocês foram levados para longe do Senhor, porque vocês têm mais pecado do que nós. Os habitantes de Jerusalém, aqueles que não haviam sido levados para o exílio, que ficaram em Jerusalém, pensavam que Deus havia rejeitado os exilados e que somente eles eram de fato o povo eleito de Deus. A perspectiva dos moradores de Jerusalém, os exilados tinham partido da cidade santa. Eles estavam em solo estrangeiro, eles eram imundos, eles eram abandonados por Deus por conta da situação em que eles viviam. E aí, pelo que o profeta nos mostra, a resposta de Deus, na parte B do versículo 15, aqueles que permaneceram em Jerusalém, eles pensavam que eram os justos. Eles pensavam que eles eram os beneficiários de todos os favores de Deus, inclusive o direito de herdar a terra prometida a Abraão. O que aqueles homens e mulheres, o povo que ficou em Jerusalém, que eles pensavam de forma muito clara, é que de fato somente eles eram os escolhidos de Deus. Até porque eles ainda tinham resquícios de uma certa evidência externa de espiritualidade e religiosidade de Israel. Eles tinham a Terra Santa, eles tinham aquilo que ainda havia restado do templo, e por aí vai. Mas a perspectiva de Deus era diferente. Deus mostra a Ezequiel justamente o contrário. O povo de Deus, o Israel de Deus, estava no exílio e não estava em Jerusalém. Deus assegura que os que ainda viviam em Jerusalém e Judá estavam tristemente iludidos ao pensar que eles, os idólatras, representavam o descendente de Abraão, a quem a terra fora prometida. O verdadeiro Israel de Deus eram os exilados, e não aqueles que ainda permaneciam em Jerusalém, como eles estavam se descrevendo. E nos versículos seguintes, Deus mostra o porquê os exilados era de fato o seu verdadeiro Israel. E dentro desse prisma, Deus mostra a Ezequiel que ele é o único quem realmente conhece quem são os seus eleitos. Ele é o único quem realmente conhece quem faz parte do seu povo. E o que Ezequiel nos mostra é que, às vezes, evidências externas não comprovam o que de fato deve ser evidenciado de forma interna. Aparência e demonstração de piedade nem sempre é em conformidade com o coração regenerado. Chegamos nos versículos 16 e 17, nós vamos ver a segunda resposta que Deus dá ao profeta. A resposta é que Deus não abandona os seus eleitos. Deus não abandona
o seu povo. Diz assim os versículos 16 e 17. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Diz ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Em resposta à afirmação dos moradores de Jerusalém, de que os exilados estão longe de Deus, porque estão longe da terra, longe da capital, longe daquilo que ainda restou do templo, Ezequiel destaca que foi o próprio Deus quem dispersou entre os povos e nações o seu povo, o povo de Israel. Todavia Deus os espalhou, mas o profeta nos mostra que Deus não os rejeitou e nem os abandonou. E nesses dois versículos existem duas promessas de Deus que enfatizam esta realidade. A primeira promessa, Deus afirma que Ele mesmo seria o santuário do povo nas terras da dispersão. Isso aqui é extremamente importante, porque os moradores de Jerusalém colocavam a confiança naquilo que ainda havia restado do templo, porque segundo eles, a existência do templo atestava a presença de Deus. O povo de Israel estava muito propenso a considerar a presença de Deus como confinada ao templo de Jerusalém, bem como a terra santa de Israel. Entretanto, quando você lê Ezequiel 10, 18, mostra que a glória de Deus já não estava mais no templo. A glória de Deus havia se retirado do templo. Então, para o povo no exílio, esta promessa de que Deus iria ser o seu santuário era extremamente consoladora. O que Deus estava prometendo aqui é que durante o período de dispersão, Deus não os abandonaria. Há um teólogo, principalmente em forte ênfase em teologia bíblica, Gerhard Van Groningen, atestava que essa expressão, lhe servirei de santuário, aponta que Yahvé habita entre os exilados. Ou seja, os exilados de Yahvé têm a presença de Deus em seu meio. Deus não os abandonou. E enquanto durasse o cativeiro, que seria por pouco tempo, como descreve o versículo de número 16, Deus seria o santuário habitando no meio dos exilados. A segunda promessa, que está aí no versículo 17, é que Deus iria trazer de volta para Israel o seu povo que estava disperso. Enquanto os habitantes de Jerusalém, que não foram exilados, diziam, olha, esta terra se nos deu em possessão. A resposta de Deus, do Senhor, aos exilados, no versículo 17 é, eu lhes darei a terra de Israel. Aqui é um contraste entre aquilo que os homens dizem e aquilo que Deus está dizendo. Quem ficou em Israel dizia, quem ficou em Jerusalém dizia, essa terra Deus nos deu. Deus não deu aos exilados. E Deus estava dizendo o contrário. Esta terra, os exilados as têm por direito. E muito em breve a promessa de Deus ao povo é que Deus iria reunir os exilados espalhados entre os povos, entre as nações, e os traria novamente para a terra santa, para Israel. E essa promessa foi cumprida. De certa forma foi cumprida não na sua integralidade, porque nós entendemos que o conceito de Israel no Novo Testamento se estende à igreja, mas foi cumprida em partes quando Deus suscita o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o mesmo então proclamou uma permissão para os exilados voltarem para a sua terra e reconstruir Jerusalém, bem como o templo. O que nós podemos ver nessas duas promessas é o seguinte: Deus nunca abandona o seu povo. Ele sempre se faz presente, mesmo em momentos de disciplina. E na verdade, o exílio era uma forma de Deus disciplinar
o seu povo. E mesmo neste momento, o que Deus está dizendo é que Ele não abandonaria o seu povo no meio da disciplina. E uma outra realidade que esse texto nos mostra é que a dispersão não duraria para sempre. Assim como a experiência do deserto não durou para sempre, um dia aqueles exilados voltariam e possuiriam a terra. E na época de Zorobabel, grande parte dos exilados voltou. Entretanto, como já lhes falei, essa promessa não foi totalmente cumprida, porque o seu cumprimento final será na volta de Jesus Cristo. O dia em que Cristo há de reunir o seu povo, espalhado entre todos os povos da terra, e então conduzi-los à tão desejada Jerusalém celestial. Quando chegamos nos versículos 18 a 21, há uma terceira resposta de Deus ao profeta, e a resposta é que Deus salva os seus eleitos e condena os ímpios. Versículo 18 a 21 diz: voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Esses versículos que nós lemos, 18 a 21, apontam para as condições sob as quais se fará o retorno e ao mesmo tempo aquilo que é esperado do povo de Deus. E vale lembrar que Ezequiel refere-se ao novo pacto que Jeremias profetizara por volta do mesmo tempo em Jerusalém. E nós lemos esse texto na liturgia, Jeremias 31, do versículo 31 a 34. E aqui são feitas 5 declarações específicas. Você reparou no texto, no versículo 18, há uma declaração de abertura: voltarão para ali. E após isso, então, há 5 declarações de Deus a respeito do seu povo. Primeira declaração, no versículo 18, Deus mostra que o remanescente que retornará tirará todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Aqui Deus está falando de uma vida santa e de uma adoração santificada. O Senhor está falando que aquele povo tiraria todas as coisas abomináveis a Deus que estavam sendo usadas no templo. O templo tinha se tornado um local de adoração a ídolos, onde eram sacrificadas coisas proibidas ao Senhor. E muito por conta disso, Deus mandou aquele povo para o exílio. Entretanto, o texto nos diz que aqueles que retornarão devem santificar-se e purificar seu culto segundo as exigências de Deus. E o mais interessante, se o povo, antes dessa promessa, não conseguia cumprir totalmente aquilo que Deus lhes exigia de uma vida santa e de uma adoração santificada, no versículo 18, Deus nos mostra que este povo será capacitado pelo próprio Deus, e aí sim conseguirá ter uma vida santa e uma adoração santificada. No versículo 19, há uma segunda declaração que Deus fala a esse povo, e Deus fala sobre uma transformação interior. Repare no texto que fala sobre a ideia de um só coração. E no hebraico aponta para a ideia de unido, algo que não pode ser dividido. A ideia central aqui é a de amor e lealdade apenas Deus, e não a um suposto Deus, ou um suposto concorrente de Deus. O coração do remanescente não estará mais dividido entre Deus e os ídolos. O uno coração estará numa relação viva com Deus. E este uno coração só será possível porque Deus irá remover o coração de pedra e dar um coração de carne ao remanescente. Coração de pedra, no contexto bíblico, aponta para pessoas espiritualmente mortas. São pessoas que vivem seguindo os seus próprios desejos e paixões. Mas Deus dará um coração de carne, ou seja, um coração
regenerado. E no contexto de Ezequiel, o coração de carne aponta para vida e capacidade dada por Deus de responder aquilo que Deus pede. O que fica muito claro nesse versículo é que a remoção do coração de pedra e a sua substituição por um coração de carne apontam para uma transformação do ser interior da pessoa. E essa transformação acontece somente por um ato soberano de Deus. Isto é Deus quem dá o Espírito novo ao remanescente. Esse Espírito novo, neste contexto, refere-se à mente, aos desejos, aos impulsos, às motivações, à vida espiritual da pessoa. Em suma, Deus irá transformar completamente o interior dos seus remanescentes, pois só assim eles terão condições de ter comunhão viva e verdadeira com Deus. Você caminha um pouquinho mais no versículo 20, na parte A, o Senhor faz outra declaração a este povo. E Deus nos mostra a conformidade de conduta com a vontade dele. Os que retornarão transformados se tornarão em um povo obediente. As exigências do pacto, demonstradas pelas expressões de estatutos e juízos, serão lembradas e agora serão obedecidas. Aquilo que Deus exigiu do povo na época de Moisés, quando fez o pacto no Sinai, aqui em Ezequiel, é cobrado novamente. Contudo, este povo agora, diferente do povo que fazia parte dos dias de Moisés e até então chegar no exílio, esse povo não havia conseguido obedecer plenamente a lei de Deus. Entretanto, o profeta nos mostra que agora esse povo, com o coração transformado, com o coração regenerado, esse povo terá condições de obedecer plenamente à vontade de Deus. Ainda no versículo 20, na parte A, há uma quarta declaração de Deus ao povo, que é a ideia de uma restauração pactual. E aqui há uma velha forma pactual na Bíblia que é repetida. Deus diz: eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Meus irmãos, quando você lê o profeta Ageu, você entende como que Deus olhava para o povo de Israel nos dias do exílio. O profeta Ageu, no primeiro capítulo, Deus diz: este povo diz. Por conta do pecado, Deus olhou para o povo de Israel e já não chamava de meu povo, chamava de este povo. Entretanto, a promessa de Deus, aqui em Ezequiel, é que Deus novamente sentirá prazer em chamar o remanescente de meu povo. E este remanescente sentirá prazer em servir a Deus. No versículo 21, é o versículo derradeiro. É quando então nós temos a última declaração de Deus a respeito dos eleitos que são salvos e dos ímpios que são condenados. E é uma declaração de juízo. O versículo 21 mostra que as maldições do pacto entre Deus e o seu povo continuará a ser derramada sobre qualquer pessoa que resistir à obra de Deus em sua vida. Aqueles que continuarem a seguir os seus maus caminhos, continuarem a seguir os caminhos maus das gerações anteriores ao exílio, serão julgados e condenados por Deus. E vale lembrar que no pacto que Deus fez com o povo de Israel lá no Sinai, havia bênçãos se o povo obedecesse à lei de Deus, mas havia maldições se o povo quebrasse a lei de Deus. E o que Deus está falando aqui é que aqueles que quebraram a lei de Deus, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, sobre eles Deus há de derramar juízo. E é fato, queridos, que um dos motivos, e o texto de Ezequiel deixa muito claro, que Deus derramou juízo sobre Israel, Deus disciplinou Israel, mandando Israel para o cativeiro, foi idolatria. É fato que quando você vai para o Novo Testamento, você não vê mais esse problema. Não o problema de uma idolatria externa, como acontecia nos dias de Israel, algo tão evidente. E é bem provável, e os escritores bíblicos defendem isso, que após o exílio, Israel de fato abandonou as práticas de idolatria externa.
Mas quando nós lemos Ezequiel 11, 19 a 21, e olhamos para o povo de Israel após o exílio, nós vamos ver que de fato não houve uma mudança de coração completa. Aí você fala, Deus falhou? Não, Deus não falhou. Aqui nós temos aquilo que na escatologia nós chamamos de o já e o ainda não. Ou seja, em Cristo, esta transformação já foi realizada, todavia, não plenamente. Um exemplo claro, nós já somos salvos, mas ainda lutamos com o pecado. Entretanto, na eternidade, nós estaremos aptos por Deus para viver plenamente esses versículos, porque aí sim estaremos definitivamente livres da influência do pecado. E eu quero então pensar com você a respeito desse texto, e aqui eu termino a mensagem, pensando em algumas aplicações rápidas de como podemos usar esse texto na nossa vida, no nosso cotidiano. Como podemos aplicar esse texto a nós, hoje, depois de tantos anos em que ele foi endereçado ao povo de Deus e que ainda hoje fala e ensina a igreja do Senhor. O primeiro ponto que penso com você a partir desse texto é que até a volta de Cristo nós iremos conviver com o joio e com o trigo no meio da igreja. Queridos, esse texto nos mostra que aqueles que estavam dentro de Israel, que pensavam ser a igreja do Senhor, de fato não eram a igreja do Senhor. E dentro da igreja, nós sempre teremos, como Cristo nos falou, o joio e o trigo crescendo juntos. Que às vezes nós queremos julgar quem é quem. Às vezes tomamos a mesma atitude que o povo de Israel, que não havia sido enviado para o exílio. Se estamos aqui dentro, somos os santos. Mas o fato de estar aqui não torna você um santo. O fato de sentar nesse banco não torna você uma pessoa salva. Quem dera se um simples cartão de membresia fosse um atestado de salvação. Mas não é. O fato de estarmos reunidos aqui não faz de nós mais santos do que aqueles que não estão. E é por isso que nós temos que tomar um cuidado para não falar com os lábios que somos trigo, mas quando na verdade nós vivemos como joio. Nos dias de Ezequiel, muitos se diziam Israel de Deus, quando na verdade não eram. E a descrição do texto que nós lemos nessa manhã nos mostra isso. Pessoas que diziam ser escolhidos de Deus, mas estavam vivendo na idolatria. Diziam ser o povo de Deus com os lábios, mas a sua vida de devoção não dava mostras desta realidade. E nós vivemos em um cenário em que a cada dia que se passa, o cristianismo nominal vem ganhando força. E eu posso falar por Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Meus irmãos, nós recebemos, nesses últimos 2 anos que estou com vocês aqui, em torno de 200 novos membros. 200 novos membros. Mas nós podemos contar nos dedos quantos que permanecem. Quantos que permanecem? E o triste em observar tudo isso é que nós começamos a ver que muitos entram na igreja, professam a fé em Jesus Cristo, vem aqui na frente, faz os votos e diz: eu quero viver como um cristão. Eu quero viver como um trigo. Mas parece que vamos dizer assim, a chama de ser trigo dura o tempo da classe de catecúmenos. Professa a fé, e aquela chama que existia no coração parece que desaparece. E junto com essa chama desaparece, por exemplo, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de orar, a vontade de evangelizar. O que nós temos que colocar na cabeça, a partir desse texto, é que não basta ser só crente hall de membresia de igreja. É mais do que isso. É mais do que isso. Ser trigo é ter uma vida de fato transformada. Porque se a nossa vida não for condizente com o evangelho que nós professamos, infelizmente, nós estamos vivendo como joio
pensando ser trigo. Uma outra implicação desse texto para mim e para você é uma das grandes promessas que Deus faz nesse texto. O Espírito Santo habita em nós, ou seja, hoje nós somos santuário de Deus. A promessa de Deus para o povo é que por pouco tempo ele seria o seu santuário. Meus irmãos, hoje nós temos uma bênção muito maior que o povo de Israel desfrutou em seus dias. Cristo nos enviou o Consolador, e como Cristo mesmo disse, Ele estará sempre conosco. Contudo, Cristo disse que Ele não apenas vive entre nós, mas também que Ele vive dentro de nós. Em João 14,17, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não é à toa que Paulo, em 1 Coríntios, diz que nós somos templo do Espírito Santo. Todavia, o versículo 16 de Ezequiel, o texto que nós lemos, aponta para uma realidade futura, para algo muito maior. Aponta para os novos céus e nova terra, aponta para a nova Jerusalém. Quando você chega em Apocalipse 21 e 22, nos mostra o cumprimento pleno de Ezequiel. E lá em Apocalipse 21, por exemplo, o versículo 2, e depois no capítulo 22, diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus entre os homens, Deus habitará com eles. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. Quando leio passagens como essa e olho para o cenário evangélico que vivemos, eu fico extremamente triste em pensar que em nossa nação existem aqueles que se apegam à realidade temporária do tempo de Salomão, por exemplo, quando temos algo muito maior e melhor reservado para nós. Há uma promessa muito maior do que simplesmente nos apegarmos às paredes estruturais deste local, como muitos o fazem. Há uma promessa que já está se cumprindo. Nós somos templo do Espírito Santo, mas há uma promessa maior nesse texto, que aponta para a volta de Cristo Jesus, quando aí sim nós teremos para sempre a presença de Cristo entre nós. Há ainda uma outra realidade nesse texto que tem muito a nos ajudar, que somente Cristo pode mudar o coração do homem. Meu irmão, nós não temos o poder de mudar o coração de ninguém. Nós não temos. A igreja não tem, o pastor não tem, o evangelista não tem, ninguém tem. Humanamente falando, nós não temos condições de mudar o coração de nenhum outro ser humano. Fora da pessoa de Cristo, é impossível o homem ter o seu coração regenerado, transformado. A regeneração é Deus dar um coração de carne e um espírito novo. A regeneração é um ato divino de nos dar vida por meio da nossa união com Cristo, por causa do amor e misericórdia de Deus. A regeneração é um ato único, instantâneo, ou seja, quando a pessoa crê em Cristo, naquele momento, naquele instante, ela que estava espiritualmente morta, ela passa a ter vida. Simonton, em seu diário, no dia 6 de maio de 1855, após conviver com dúvidas quanto à sua salvação, ele relatou o seguinte: renunciei a qualquer esperança de segurança e declarei a minha confiança na livre e imerecida graça de Deus, revelada no Evangelho de Jesus Cristo, meu débito para com Ele pelas primeiras tênues manifestações de aspiração por Ele e minha dependência dEle em cada novo passo da vida espiritual. O que Simonton estava atestando, que somente em Cristo, em nenhuma outra fonte, é possível haver mudança de coração e ao mesmo tempo segurança de uma mudança verdadeira. E quem sabe você que me escuta nessa manhã tem vivido o dilema: será que meu coração é transformado? Será que meu coração é regenerado? A resposta para você é Cristo. É Cristo. Se a sua vida está enraizada em Cristo, se a sua fé está apegada a Cristo, eu quero lhe falar,
como diz Simonton, a segurança de um coração transformado. A minha segurança de ter um coração regenerado não está baseado naquilo que faço ou deixo de fazer, mas naquilo que Cristo fez por mim. Transformação, mudança de vida. Não são atos externos, simplesmente que demonstram o coração regenerado, mas é um coração e motivações, inclinações, que de fato evidenciam que há uma transformação no nosso coração. E mais do que isso, um coração transformado ama e obedece à palavra de Deus. Uma evidência de um coração regenerado é o apego que essa pessoa tem, ou que esse coração tem, à palavra do Senhor. No versículo 20, o coração regenerado obedece à palavra do Senhor. Dizia o escritor do passado que a piedade do coração deve ser vista na prática da vida. Se a fonte é purificada, o fluxo será puro. Regeneração cria um espírito de lealdade filial. Por isso que o homem que possui este coração transformado, esse coração regenerado, para ele obedecer à lei de Deus é algo prazeroso. Este era o sentimento de Davi em relação à lei do Senhor. Oh, como eu amo a tua lei. O homem regenerado irá dizer, como Jesus, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Para o homem regenerado, obedecer à lei de Deus não será mais cansativo, mas será algo tão natural quanto respirar. Então, para você que tem dúvidas sobre ter um coração regenerado, eu não sei se eu vou te ajudar ou vou te atrapalhar mais, mas eu quero lhe lançar algumas perguntas. Pergunte para si mesmo: será que realmente eu amo a palavra de Deus? Será que realmente eu tenho prazer em obedecer à lei de Deus? E mais do que isso, se digo que amo a Deus, que tenho um coração regenerado, por que eu leio tão pouco a Bíblia? Se de fato eu tenho um coração regenerado e amo tanto ao Senhor, porque eu falo tão pouco dele, porque eu prego tão pouco a sua palavra. O que eu quero que você compreenda a partir de Ezequiel é que uma das demonstrações de um coração regenerado é o prazer que esse coração sente em ouvir, em ler, em estudar, em meditar, em obedecer a palavra de Deus. E a última implicação desse texto para mim e para você é que, assim como Ezequiel, Cristo também fala de dois caminhos, um que conduz à salvação e um que conduz à perdição. O versículo 21 de Ezequiel aponta para a realidade de juízo, enquanto os outros versículos apontam para uma ideia de graça. Principalmente dos versículos de número 15 até o versículo de número 20, no versículo 21 aponta para a realidade de juízo. E atente que Cristo sempre deixou claro que um dia a porta da graça será fechada e nesse dia a porta do juízo será aberta. E acredite, meu irmão, acredite, meu amigo, o inferno existe. O lago de fogo existe e ele está reservado para aqueles que não renderam-se aos pés de Cristo, reconhecendo como seu único e suficiente Salvador. Cristo deixou muito claro que existem apenas duas realidades eternas para o homem: salvação ou condenação. John Ben Taylor dizia que o inferno, o infinito lucro do céu, sempre tem seu paralelo bíblico na perda irreparável que é a condenação eterna. E a pergunta que eu te faço é: qual caminho você tem seguido? Qual dos caminhos tem conduzido seus valores, seus princípios, sua vida? O caminho que conduz a sua vida é o caminho que lhe aguarda ao final dela. Por isso há um cântico no nosso cenário 205 que diz: não vos demoreis, vinde sem temor, quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz.
Esse é o convite que o hino 205 nos faz, o amor que chama. E eu quero convidá-lo a ficar em pé e juntos cantarmos a resposta àquilo que nós ouvimos essa manhã. Enquanto cantamos, os irmãos que vieram preparados para ofertar e dizimar, terão a oportunidade de assim o fazer. Você que nos visita nessa manhã, nós pedimos a você que não se constranja com aquilo que nós iremos fazer agora. Nós, como membros dessa igreja, entendemos que é um prazer e um privilégio adorar e cultuar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Façamos isso em um momento de culto ao Senhor.